De volta a Brasília agora, aos assuntos políticos. Lei de diretrizes orçamentárias aprovada pelo Congresso Nacional suprimiu obrigatoriedade das emendas de relator e prevê aumento de apenas R$ 82 no salário mínimo. Os detalhes com o repórter Bruno Pinheiro. O Congresso aprovou nesta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mantendo a previsão das chamadas emendas de relator e que dão base ao orçamento secreto, mas sem o trecho que obrigava o governo a liberar os recursos. Após 2 reuniões com líderes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, continua acreditando na necessidade de se aprofundar a discussão sobre as emendas de relator. Com a impositividade, que embora seja positiva para as emendas individuais e para as emendas de bancada, considerando que as emendas de relator são um instituto ainda novo na nossa legislação e que é sujeito a muitas críticas, mais variadas críticas, é preciso que o Congresso Nacional, sobretudo através da Comissão Mista de Orçamento, se debruce a esse tema para que se possa demonstrar com clareza que essas emendas de relator são úteis aos municípios, aos estados, a hospitais filantrópicos, que elas têm critério, que elas têm transparência. Apesar de os parlamentares terem retirado da LDO o artigo que tornaria o orçamento secreto impositivo, isto é, com pagamento obrigatório, eles mantiveram no texto o item que reserva uma parte dos recursos do orçamento para emendas, o que inclui as do relator. Na prática, a medida já deixa um valor que deve chegar a 19 bilhões, reservada só para essas despesas. A LDO aprovada no Congresso já define as linhas gerais de como o dinheiro público será gasto no ano seguinte, a partir dos parâmetros estabelecidos pelo projeto aprovado. O governo enviará uma proposta de orçamento para 2023 e que deve ser aprovada até o dia 31 de dezembro. Ainda na última semana de atividades no Congresso, segundo Rodrigo Pacheco, o esforço é para analisar os vetos nesta quinta-feira. Vetos que trancam a pauta, eventualmente incluir vetos que não trancam a pauta na quinta-feira. Foi um bom acordo feito hoje entre os líderes do Congresso, tanto de governo quanto de minoria e de oposição, para que pudéssemos aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apreciar também os PLNs, que estavam pendentes de apreciação. Então agora, na quinta-feira, vamos cumprir esse compromisso, marcar a sessão do Congresso para apreciação desses vetos. O senador Eduardo Gomes, líder do governo no Senado, também cobrou a realização da última sessão do Congresso antes do recesso. Uma sessão complementar para análise dos vetos no dia de quinta-feira, praticamente encerrando o exercício desse semestre, num resultado, senhor presidente, que eu reputo a um trabalho sério dedicado da oposição e do governo na análise dos milhares de vetos e das matérias que foram discutidas durante o ano passado e esse ano, que vão trazer, senhor presidente, na próxima semana, o dado histórico de, pela primeira vez em dezenas de anos, nós iremos para o recesso parlamentar sem sequer um veto a ser analisado. Bom, Amanda Klein, afinal de contas, tudo indica a PEC deve ser mesmo aprovada. Quais os pontos que você chama atenção sobre o assunto para a gente? Agora eles estavam tratando da LDO, que foi discutida ontem também, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PEC, a votação será retomada agora hoje de manhã. Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que saltou aos olhos, e a gente já debateu bastante aqui, Mota, foi a história do orçamento secreto ou de emendas de relator, como queira chamar, que não foram tornadas obrigatórias. Elas estavam ali no texto, no relator lá da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcos Duval já havia colocado a impositividade dessas emendas, mas depois ele até admitiu publicamente que recebeu um pedido específico do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que tirasse a obrigatoriedade dessas emendas do relator. Isso vem na esteira de uma semana muito ruim, com a admissão também do Marcos Duval, que ele foi agraciado, beneficiado com 50 milhões de reais, depois de ter votado no Rodrigo Pacheco. Ele não associa uma coisa a outra, diz que recebeu por gratidão, que não houve pedido de voto, nem condicionamento a essa liberação de verbas, mas que isso teria acontecido depois dele ter votado a favor do Rodrigo Pacheco ainda para a presidência do Senado. Publicamente, o que se diz, os auxiliares próximos ao Rodrigo Pacheco não associam, não vinculam uma coisa a outra, dizem que, na verdade, Rodrigo Pacheco, como ele apareceu aí na sessão sonora durante a nossa reportagem, afirma
afirmando que o orçamento secreto ainda precisa passar por uma espécie de decantação, para ficar mais claro, para ficarem mais claros os instrumentos de distribuição e os critérios de distribuição dessas emendas. Ora, é muito difícil imaginar qual poderia ser um critério justo de distribuição dessas emendas, já que na prática elas criam duas classes, dois tipos de parlamentares, os que são muito beneficiados por essas emendas e torna muito mais fácil a sua reeleição, a sua manutenção no poder, e aqueles que não recebem emenda nenhuma. Então, não tem nenhum critério objetivo técnico para a distribuição dessas emendas. É a institucionalização do toma lá da cá. E por isso esse orçamento secreto é tão pernicioso, um dos vários motivos pelos quais é tão pernicioso. Roberto Mota, acho que a discussão da LDO nunca foi envolvida com tanta polêmica quanto agora. É verdade, Thiago. Eu acho que isso se deve ao interesse cada vez maior que a sociedade, que as pessoas em geral estão demonstrando em relação à política. E aí o que acontece? À medida que a sociedade vai se interessando, que a mídia vai informando, a gente vai descobrindo o que parecem ser pegadinhas, né? Essa é a sensação que o cidadão comum tem. Cada dia é uma pegadinha nova que aparece. Aí você se debruça para tentar entender o que é o processo de orçamento do governo, você vê que é uma coisa complicada, demorada, não é transparente o suficiente. Você descobre que existe essa coisa chamada emenda, né? Que são sugestões que os deputados dão para que seja modificado o orçamento e direcionados recursos para áreas, para locais onde eles acham que há maior necessidade. É lógico que isso aí, por si só, já abre oportunidades para negociações. Aí você descobre que existem as emendas individuais, as emendas de bancada e agora essas emendas de relator, que permitem os valores enormes, como esse valor aí de 50 milhões de reais. E aí, para complicar mais ainda tem essa história de algumas emendas são impositivas, outras não são impositivas. Então, quando você vê, é uma grande salada a qual falta transparência.